de crise, né, de uma queda absurda, e também se você puder contar, dentro do que é possível, né, da sua estratégia, como é que funcionou tão bem aí, eventualmente, um hedge, ou o que vocês tenham feito nesse processo. Paulo, então já passo aqui a bola e a palavra para vocês explanar um pouquinho para isso, por favor. Boa, Bento, obrigado pelo convite inicialmente, né, para estar aqui com vocês, todo mundo do seu escritório, da FMB e os seus clientes também. Efetivamente, né, a gente está numa crise bastante profunda, né, bastante diferente. A gente chama aqui de tempos incríveis, né? A gente está vivendo tempos incríveis, como, obviamente, talvez seja chovendo molhado, né? Porque nenhuma crise é igual a outra, né? Principalmente essas muito grandes, mas essa particularmente é bem diferente pelo tema que envolve, né? De vidas humanas, o bem-estar da sociedade como um todo, né? Da humanidade, né? É uma coisa. Desculpa, às vezes a gente tem crises financeiras, né? Que tem muita gente que não sente, né? Você anda na rua, o pessoal nem sabe que está tendo uma crise, né? Dependendo de como ela acontece. Essa efetivamente não é o caso, né? Acho que qualquer pessoa, em qualquer atividade, qualquer idade, está sentindo, sabe o que é, né? Está pegando todo mundo em qualquer país do mundo. Parece que o único continente onde não chegou o coronavírus foi na Antártica ainda, né? Então, lá devem ter 30 pessoas e 20 pinguins e 40 baleias, né? Então, efetivamente, não é tão relevante, mas podemos considerar que o mundo inteiro está sendo afetado, né? É interessante só comentar rapidamente, Bento, a estratégia do Total Return, porque aí fica mais fácil para entender como que a gente se posicionou ao longo da crise, né? Antes, durante e agora também, né? O Total Return, pessoal, é um fundo multimercado com foco em ações, tá? Que opera também América Latina e renda fixa, moedas, commodities e juros, tá? Então, a diferença entre nós e o multimercado macro é que os multimercados macro aqui no Brasil, principalmente, operam focados em juros, né? E um pouquinho bolsa, um pouquinho moedas e um pouquinho commodities. A gente faz a troca, opera bolsa, né, como maior foco, ações de empresas, não índice, tá? Não é beta, a gente busca alfa, e complementa com NTNB, dólar, ouro, petróleo, cobre, DI, índice de bolsa americana, bolsa europeia, australiana. Então, a gente vai vendo ao longo do tempo quais os melhores indicadores macroeconômicos para compor e para proteger a nossa carteira de ações, tá? Esses instrumentos que não ações, eles podem funcionar tanto como ataque, né, como posição direcional, como defesa, né, para proteger a minha carteira de ações. Tá? E a gente atua no intervalo comprado de 20% a 80%. Tá? Então, se o clima está mais tranquilo, positivo, a gente, né, migra a nossa exposição para perto de 80%. A gente estava por volta de 70% aí no final do ano passado e o começo desse ano. Né? Quem foi cotista, quem é cotista há mais tempo, aproveitou bem aquele momento, né? O segundo semestre do ano passado e até janeiro. E em fevereiro a gente começou a perceber que o clima estava ficando esquisito. A gente começou a reduzir o posicionamento. No fim de semana do Carnaval, né, que foi quando o vírus chegou na Itália, né, de uma forma mais relevante, né, porque a princípio parecia que ia ficar meio que na China, né, o pessoal não tinha muita noção da velocidade, né, da força da disseminação do vírus, e o troço chegou na Itália, já chegou matando, né, então foi assim opa, esse troço parece que é sério, né, e aí na semana do Carnaval, que foram os piores dias, né? Pelo menos os primeiros piores dias. A gente teve vários piores dias de lá para cá, mas os primeiros piores dias foram naquela semana. A gente já estava a gente já passou o fim de semana por volta de 45%, 50% comprado. Na semana do Carnaval, a gente reduziu para próximo de 30%, tá? A nossa exposição. E a gente passou com essa exposição até um pouquinho menos, né? Porque dependendo de como o mercado andava, a gente fazia um ajustezinho, vendia alguma coisa ou comprava um pouco de proteção mais, até o final de março, a última semana de março, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente teve durante a última semana de fevereiro e as 3 semanas de março, acho que conta muito também o fato da gente ter uma equipe de gestão muito experiente, né? Todos nós, quer dizer, bom, eu não sou da gestão, mas eu sou a pessoa de risco, né? Todos nós temos pelo menos 20 anos de experiência no mercado.
entendemos muito rapidamente que essa crise era um pouco diferente, né, que não tinha origem no mercado financeiro, não tinha origem em empresas, tinha origem num tema biológico que a gente não entende direito. Então, não importa se o Banco Central americano decide jogar $1 trilhão na economia, ou vai recomprar título público, ou vai recomprar título privado para ajudar, se você não tem uma notícia, não digo nem positiva, mas menos ruim em cima da disseminação do vírus, em um remédio, uma vacina, pouco importa, 1 tri, 2 tri, 3 tris. Né? Então, acho que a gente entendeu que mesmo com notícias boas e relevantes de bancos centrais e governos, aquilo não mudava a forma como o vírus estava se alastrando, a velocidade com que ele se alastrava. Né? A gente não sabia até quando ia ter essa curva ascendente de novos casos. Exatamente que faixas etárias ou que tipo de pessoas ou que origens que ia afetar. Né? A gente tinha muito poucos dados. Né? O mercado não, né? Os médicos, os especialistas tinham muito poucos dados para analisar e tirar melhores conclusões sobre a sua disseminação, remédios e uma eventual vacina. Tá? Então, acho que esse foi um tema importante nessas 4 semanas, né? A última de fevereiro e as 3 primeiras de março. Lá para o dia 23 de março, a gente começou a perceber que poderia ter, sim, uma luz no fim do túnel. A gente entendeu que os 62, 61 mil pontos do Ibovespa poderiam ser, sim, o fundo do poço, né? Que dali para frente as coisas poderiam ser menos piores, né? Vamos dizer assim. E a gente começou a aumentar um pouco a posição. Então, ao longo da semana, a gente foi aumentando um pouco, comprando alguns papéis que a gente achava interessantes. Tá? A gente não se pega muito a setor. Muita gente pergunta para a gente quais os setores mais afetados, quais os mais beneficiados. Obviamente, né, que você vai ter setores onde a maior parte das empresas terá uma perspectiva melhor do que em relação a outros setores. Mas é importante comentar que a Bolsa no Brasil... bom, normalmente todas as bolsas são assim, tá? Mas a Bolsa no Brasil, mais particularmente ainda, como é muito concentrada, ela tem as melhores e maiores empresas dos seus setores. Tá? Então, mesmo empresas, por exemplo, do setor de consumo, uma loja Renner, mesmo num cenário como esse, não é um papel ruim para se ter. É uma empresa extremamente forte, com balanço limpo, né, por conta até do processo de fortalecimento que ela passou pela recessão, pela depressão que a gente teve aqui em 2014, 15, 16, né? Cortou custos, cortou dívida, reduziu investimentos. Quando o país voltou a crescer, ela ganhou o market share, né? Ganhou mais espaço, porque como o Brasil crescia muito pouco, os concorrentes não conseguiam se levantar de forma relevante para ir tomar mercado delas, né? Para incomodar essas empresas grandes, as campeãs. Então, a gente gosta muito de Renner, por exemplo, foi um dos papéis que a gente voltou a comprar um pouquinho, entre outros, depois a gente fala um pouco mais. Tá? E aí a gente passa agora a acompanhar diariamente a evolução dessa transição, né, que está começando a acontecer da quarentena horizontal, que muitos países adotaram, inclusive o Brasil, para a quarentena vertical. Nesse período, o que é importante a gente acompanhar, e é o que temos feito nas últimas 2 semanas, né? A quarentena horizontal é feita para o país, né, para a sociedade ganhar tempo. Tá? Ganhar tempo para quê? Para melhorar o sistema hospitalar. Né? Então, você prepara mais leitos nos hospitais. Se você não tem mais tantos hospitais, você cria hospitais de campanha, que eles chamam. Né? Aqui em São Paulo montaram um no Pacaembu. Né? Nos Estados Unidos, isso acontece em qualquer arena de futebol americano ou de basquete. Os caras montam rapidamente, né, vários hospitais, né, de campanha, que se chama, montados até pelo Exército. Você busca um remédio que seja eficiente, um protocolo eficiente para atender as pessoas contaminadas com um estágio mais grave da doença. A gente fala há bastante tempo sobre a hidroxicloroquina, aparentemente está sendo utilizada de maneira importante, né? Várias pessoas, até relevantes, que aparecem para se mostrar, né, para comentar sobre a sua experiência e que utilizaram a cloroquina e que se curaram, né? Cloroquina junto com outros medicamentos, eventualmente, né? Um coquetel que eles chamam. E o terceiro, talvez o mais importante, os testes, né? É muito importante nesse processo que tenhamos testes, obviamente, confiáveis e rápidos.
né? Porque vamos um exemplo aqui, Bento, a sua empresa, você comentou que tem 16 sócios, correto? Aí você, pô, tá todo mundo em casa, né? Mas obviamente seria melhor que tivesse todo mundo no escritório. Vou dar um exemplo. O que você faz? Você testa todo mundo deu negativo, todo mundo pro escritório. Beleza. Semana que vem você testa de novo. Ah, não, o camarada ali tá positivo. Você rapidamente isola ele. Quem teve contato muito próximo com ele, mais um ou dois, você isola esses dois também, e os outros 13 continuam a trabalhar. Né? Você continua a produzir, continua a vender, continua a comprar, continua a consumir e vamos embora. E aí vai tratando esses 3. Semana que vem testa de novo. Ninguém. E o cara que estava, né, que teve contato com a pessoa contaminada, testou de novo, deu negativo. Pô, volta para o trabalho. Né? Então, os testes são muito importantes para esse processo. Né? E a gente, aqui no Brasil, obviamente, a gente sofre com essa falta de teste, né? Os testes não chegam aqui. Esse número de infectados que a gente acompanha aí em termos oficiais deve ser muito menor do que a realidade, né? A gente tem experiências de que a maioria das pessoas pega e nem sabe que pegou. Alguns não têm nenhum sintoma, alguns parece que passam por uma gripe muito fraca, outros até ficam com um pouco de febre, mas não tem nenhum problema respiratório, né? Então, na realidade, normalmente o cara que está muito doente é o cara que vai para o hospital, aí testam ele, aí ele dá positivo e ele entra na estatística. Né? Então, os 26, 27 mil aqui do Brasil, provavelmente é um número muito menor do que efetivamente existe. Né? Obviamente, os Estados Unidos dizem, os Estados Unidos já passou Itália, Espanha, junto mais a China. Óbvio, né? Os Estados Unidos é o país que mais realiza testes. Tá? Então, é só por isso que ele tem maior número de casos confirmados. Né? Então, é isso que a gente tem que acompanhar, Bento e pessoal, é isso que a gente está acompanhando. Né? Então, a gente está vendo na Europa as curvas, né, de disseminação do vírus caindo, né? Ou seja, você está tendo menos casos novos todos os dias, você está tendo menos casos fatais, né, anunciados todos os dias. Alguns países já estão começando essa transição para a quarentena vertical, se eu não me engano, Noruega e Áustria, né, que foram países também que não foram tão afetados. A Alemanha falou que ela estendeu o lockdown para até maio, mas vai começar a fazer essa transição. A Alemanha foi um país também não muito afetado, quer dizer, você não teve muitos casos fatais na Alemanha. França jogou também para o final do mês, comecinho de maio. E o Trump, que inicialmente tinha jogado para o meio de abril, né, a quarentena. Aí depois ele jogou para o final de abril, 1º de maio. Ele já ficou de anunciar hoje alguma coisa relacionada ao início dessa transição para a quarentena vertical, né, porque os Estados Unidos, apesar de ter também um número super elevado de casos e de mortes, em termos relativos, parece que está muito concentrado em 1, 2, 3 estados, né, sendo Nova York o principal deles, né? Por que razão a gente não sabe. Então, vários estados com muito poucos casos têm toda a condição de iniciar essa transição. Uma coisa parecida acontece aqui no Brasil, também em São Paulo, é onde estão concentrados a maior parte, tanto dos casos registrados quanto de mortes. Né? Então, estados do Nordeste, até mesmo estados do Sul, você poderia, né, iniciar algum tipo de transição para essa quarentena vertical. Então, em suma, a gente tem que acompanhar, já estamos fazendo isso e estamos acompanhando para frente, o que vai acontecer nessa transição. O maior risco desse processo é que essa transição seja mal feita e você tenha um repique, né, o que eles chamam de segunda onda. Né, o número de casos registrados e de casos fatais volte a acelerar, e aí o remédio vai ser aquele pior possível, todo mundo de novo para casa, que não pode nem sair na rua. Tá? Então, esse para a gente é o pior dos mundos, então por isso que é muito importante que essa transição seja feita de forma muito eficiente, devagar, com muito tato, testando no finais mesmo, tenho capacidade ociosa nos hospitais, está chegando teste, não está, a hidroxicloroquina está realmente funcionando. Então, essas coisas têm que ser muito bem organizadas e estudadas para a gente poder ter essa transição, tá? Tudo bem até aqui, gente? Bento, alguma pergunta? Não, perfeito, Paulo. Está acompanhando. Bom. Então, o que a gente tem visto, né? Então, nesse período todo, só voltando um pouco, né? Então, a gente tinha uma posição de ações,
a gente vendeu aquelas que a gente achou que fossem ter um processo muito ruim, muito difícil com esse tipo de crise. Tá? A gente comprou algumas outras que a gente achou que poderiam se recuperar de forma mais rápida. E, obviamente, a gente teve os hedges, né? Então, dólar e ouro são os principais hedges que a gente usa na carteira. É importante comentar que nenhum deles a gente comprou agora. Tá? A maneira como a nossa carteira é construída é muito diferente do que a gente vê por aí. Né? A nossa carteira é como se fosse um quebra-cabeça onde as peças se encaixam. Né? A gente monta estratégias para passar por muito tempo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a posição em dólar comprado a gente tem desde a cota 1 do fundo, tá? Em maio de 2018. Então, a gente tem quase 2 anos que tem dólar comprado na carteira. Ouro, né, que muito se fala hoje no ouro, a gente tem ouro desde abril do ano passado. Tá? Então, ao longo desse tempo, você tem um pouco mais, um pouco menos. Obviamente, agora, de fevereiro para cá, a gente aumentou a exposição nesses ativos, mas a gente tem tido eles sempre. Tá? Então, o que muda muito na nossa composição de carteira ao longo do tempo é o nível de exposição, né, que a gente tem de risco. De novo, se está cenário muito esquisito, a gente vai lá para o lado esquerdo aqui dos 20%, 30%. Se o cenário está mais tranquilo, tem oportunidade, a gente está enxergando, o cenário lá fora está tranquilo, não precisa nem estar bombando, mas tentando neutro está bom, a gente migra aqui para o lado dos 60%, 70%, 80%. Sempre com dólar na carteira e sempre com ouro na carteira. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas esses ativos a gente gosta muito porque compõe muito bem junto com as nossas posições de ações, com nossas posições de NTNB. A gente tem NB na carteira também há 1 ano, né? Eventualmente ações de empresas de outros países da América Latina. Hoje a gente tem Canacol, que é uma empresa de gás da Colômbia, a gente tem Mercado Livre, né? E eu acho que agora só XP é do Brasil, né? Lá fora, mas é daqui. Então a gente tem alguns papéis de outros países que ajudam a compor, a mitigar risco, tá? Então isso tudo é como a gente vai montando a carteira. Então, olhando para frente, é exatamente entender como será essa recuperação, tá? E aí o que a gente mais olha, gente, de novo, a gente costuma montar a carteira, né? O nosso call principal, ele é macro e ele deriva muito de um tema. Tá? E esse tema está presente com a gente desde a cota 1 do fundo, que é o tema juros baixos. Né? Acho que a gente já teve conversando com vocês sobre isso. Na nossa cabeça, os juros no Brasil seguirão baixos por muito tempo. Tá? E juros baixos é 3% a 6%. Né? Não quer dizer que o juro está indo provavelmente para 3 e pouco na próxima reunião do Copom. Não estamos dizendo que ele vai ficar em 3, 4 por 20 anos. Não é isso. Mas que ele não voltará a ser 9, 10, 11%. Tá? Nesse cenário, a gente não vê a inflação subindo. A gente vê o desemprego, que agora vai dar uma aumentada, obviamente, caindo de forma gradual. Tá? E, com isso, o país cresce 1 a 2% por ano. Tá? E como a gente comentou mais cedo, que a nossa bolsa, ela tem as maiores e melhores empresas do país e dos seus setores, essas empresas se beneficiam muito bem desse cenário de crescimento baixo e juros baixos e moeda desvalorizada. Tá? Então, por isso que a gente continua com esse nosso grande tema, né? E agora, obviamente, a gente tem esse olho no longo prazo, né? Esse nosso call macro, ele vem de novo. Já tem 2 anos que a gente tem esse call macro, que é o nosso call de longo prazo, mas óbvio, né? Até por conta da estratégia que eu comentei, da gente poder ter maior ou menor disposição, é um olho no peixe, um olho no gato, né? O olho no gato é o curto prazo, né? Então, até para a gente defender a cota, né? A gente sabe que o Total Return é um fundo para ter uma volatilidade, né? Um nível de risco de 10% ao ano. Isso representa, a grosso modo, metade do risco da bolsa. Tá? Então, eu não posso ter também exposição muito maior do que 80, nem muito menor do que 20, negativo, esse tipo de coisa. Então, a gente atua nesse range. Se o cenário está mais esquisito, eu diminuo o risco. Se está melhor, eu aumento. E a ideia é entregar essa vol de 10% ao ano para o cotista, porque para a gente é uma vol extremamente interessante, né? Porque a gente brinca muito, acho que vocês devem saber disso, né? Mas o melhor fundo não é aquele que mais rende, é o que a gente aguenta. Né? Então, obviamente, tem gente que aguenta fundo de 30%, 40%, 50% de vol, ok.
mas a gente acha que muito mais gente aguenta um fundo de 10% de vol, né? Uma universidade americana fez um estudo com o Fidelity Magellan, né? O Fidelity Magellan é um dos fundos de ações mais emblemáticos nos Estados Unidos, tá? E eles concluíram que o investidor médio desse fundo perdeu dinheiro. Por quê? Porque ele aplica na alta e ele resgata na baixa. Então, se mesmo o investidor americano que está acostumado a investir em bolsa, né, há anos, né, convive com juros baixos há muito tempo, obviamente, grande parte da poupança do americano está em ações. Se esse cara que está por gerações acostumado a investir em ações, ele perde dinheiro na média investindo em bolsa, é porque efetivamente não é para todo mundo o fundo de ações long only o tempo todo, né? Você tem que ter uma carteira diversificada, né? O pessoal da equipe do Bento ajuda vocês a definir, né, essa carteira de acordo com o perfil de cada investidor. Não estou dizendo que não dá para ter fundos de 30% a 40% de vol. Claro que dá, né? Dentro de uma carteira diversificada, onde você vai ter renda fixa, vai ter multimercado, vai ter fundo imobiliário, vai ter o Dália eventualmente e vai ter uns fundos, né, com um pouco mais de risco para compor, né, para aproveitar eventualmente algumas oportunidades, né, e ter uma carteira balanceada, tá? Então, gente, nesse momento o que a gente tem que fazer é entender um pouco essa transição, tá? Entender qual será a magnitude da recessão que a gente vai ter, né? Acho que está dado que o mundo vai ter recessão, né? Não só o Brasil, e essas duas variáveis, né? Obviamente a segunda depende da primeira, né? O tamanho da recessão depende da transição para quarentena vertical, para ver quando que a roda da economia volta a girar. E a gente vai vendo ao longo do tempo que empresas, que setores, eventualmente que países, né? A gente não fica só focado, obviamente o Brasil é a maior parte do risco, mas surgindo uma oportunidade na Colômbia, no Chile, na Argentina é mais difícil, né? Ou no México, a gente, para compor com a nossa carteira também, tá? Vendo também se ainda tem espaço, né? Ainda tem gordura nas curvas de juros para a gente manter a nossa posição de NTNB ou não, né? Vendo se a gente aumenta ou diminui um pouco a nossa exposição a dólar, vendo se a gente aumenta ou não nossa exposição em índice de bolsa americana, ou seja, a gente tem que ir acompanhando para ver qual a melhor combinação de carteira para esse novo cenário que a gente já está vivendo, né? E, obviamente, acompanhando essa transição para entender o tamanho do buraco que a gente vai entrar, tá? Ô, Paulo, Patrícia, tudo bem? Às vezes, você teve troca de B também ou não? Mais curta, mais longa? A gente tem a maior posição na NTNB 28 e na 30 um pouco, tá? A gente tinha até antes da crise, até a crise, né? Um pouquinho da 50, da 55, mas no meio de março, aproveitando um leilão de recompra do Banco Central, a gente saiu. A gente entende que está num nível num patamar da curva mais para o curto, médio prazo, é mais interessante agora do que está muito no longo prazo, tá? Então, por isso que a gente está nesses vencimentos da NTNB. Esses papéis são hoje por volta de 10% do patrimônio do fundo. Paulo, a gente está recebendo perguntas aqui das pessoas que foram convidadas e tenho duas perguntas aqui. Uma é como você enxerga a demissão do Mandetta para a Bolsa? E a outra é, você acredita que terá impacto significativo nos próximos dias? A gente não... Desculpa o seu nome? Sérgio? O meu é Sérgio, né? Mas é um dos participantes que mandou a pergunta aqui e eu estou só transmitindo. Tá legal. Bom, Sérgio, a gente não acha que tem muito efeito não, né? Acho que a bolsa caiu hoje, mas já se fala sobre isso há bastante tempo. Não sabemos se caiu por conta disso. A gente não costuma operar no ruído, tá? Isso para a gente é ruído, né? Para você ter uma ideia, a gente não faz aposta na decisão do Copom. O que importa para a gente é que os juros serão baixos por muito tempo. A gente não aposta no número de dólar. A gente acha que a tendência do dólar é para cima frente ao real, né? Então, isso tudo é importante para entender como que a gente faz a nossa gestão, tá? Então, Mandetta saiu, Twitter do Bolsonaro, briga com o Rodrigo Maia,
isso tudo é ruído dentro de um grande plano macroeconômico, né, de médio e longo prazo que a gente enxerga para o Brasil. Tá? Então, vai entrar agora, né, o Sérgio Taik, não sei como é que se pronuncia o nome do novo ministro. Ele provavelmente tem um alinhamento maior com a ideia do Bolsonaro de ter uma quarentena vertical, né? Então, sinceramente, acho que se tiver algum ruído não será muito grande e vamos embora. Tá? Não vemos problemas de efeito em mercado relevante nem hoje nem nos próximos dias. Tá? Paulo, também tem aqui uma dúvida do cliente nosso, que é o seguinte: como é que vocês trabalham em termos de concentração? Vocês têm quantas empresas estão investidas? Você tem algum valor máximo de participação individual dessas empresas? E também estou perguntando de setor, mas acho que vocês não olham tanto o setor, mas o que você puder falar de onde você acha que vocês, né, estão apostando mais, estão olhando com mais otimismo dentro das empresas que estão na Bolsa. Boa, muito boa pergunta, Bento. A gente tem uma carteira bastante diversificada normalmente, tá? Obviamente agora um pouco menos, mas quando a gente estava com um posicionamento bem baixo, né, para você ter uma ideia, a nossa maior posição era Eneva com 2,5%. Tá? Quando a gente está com posição maior, né, com exposição maior, melhor dizendo, uma posição grande para a gente é 8%. Tá? Então, a gente não tem concentração, a gente não tem posição de 10, nunca teve, né, de 10, nem de 15, nem de 20. Tá? A gente não acredita em concentração, ainda mais considerando que, principalmente no Brasil, a gente está muito sujeito ao imponderável, né? Seja ele de forma macro, como, por exemplo, um evento delação JBS, greve de caminhoneiros, facada no Bolsonaro, como um imponderável micro, né? Aquele tema da Qualicorp, a tragédia da Vale, né, em Brumadinho, o tema da Smiles, né, IRB. Então, cara, você ter Petrobras, né? Não sei se vocês se lembram, né? No começo do ano passado, a gente adora a Petrobras, estava vendendo a TAG, vendendo BR Distribuidora, zerou caixa, o petróleo estava alto, aí chega numa sexta-feira o Bolsonaro diz que a Petrobras não vai aumentar o preço do diesel, não. Pô, tudo certo, né? Com o Petrobras, vamos botar 20 cursos aqui nesse papel. Aí o cara fala isso, o papel cai 10, 15 na abertura no dia seguinte. Pô, não dá. Tá? Então, a gente está aqui para o longo prazo, a gente está aqui para uma maratona, não estamos aqui para uma corrida de 100 metros, não estamos aqui para ganhar todo mês. A gente está aqui para ganhar na longa corrida. Tá? E se você verificar aí o nosso histórico desde que a gente começou, eu quero ver você achar algum fundo que está na nossa frente, tá? Seja macro, long bias, fundo de ações. Vai ser difícil achar um fundo de algum gestor representativo, obviamente, que esteja na nossa frente. Tá? Aí, obviamente, no mês vai ter gente na frente, em 6 meses vai ter gente na frente, em 1 ano vai ter gente na frente. Agora, quando a gente completar 24 meses, vai ser difícil ter alguém na nossa frente. Esse é o nosso objetivo, ter um retorno consistente e replicável ao longo do tempo. Tá? Então, por isso que a gente faz dessa forma. Outra coisa que ajuda nisso, Bento, é que a gente não trabalha com caixinhas de risco. Né? Então, o nosso time de gestão trabalha com um único portfólio. Tá? A gente busca as melhores ideias dos analistas para compor a nossa carteira, independente do setor que eles analisam, que eles cobrem. Tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem quase nada de ação de commodity na carteira. Nem por isso o Felipe Irai está chateado porque ele não vai ganhar, não vai ser prejudicado no bônus do semestre. Pô, gente, não é isso. Tá? O nosso foco total é no resultado dos fundos. Tá? Então, se os fundos vão bem, todos vão bem. A gente não faz aqui análise individual. Não, esse contribuiu mais agora, esse foi aquele, esse aqui errou, porque não é assim que a gente vê a carteira. Tá? Então, a análise é sempre integrada e, se todo mundo foi bem, cara, todo mundo vai bem. Né? Se o fundo vai mal, aí todo mundo vai mal. Não importa se alguém acertou e o outro não acertou. Os fundos vão mal, a gente vai mal. Tá? Então, isso é importante comentar. A gente está buscando sempre as melhores ideias, sem concentração. A gente está aqui para o longo prazo e a gente acredita que essa é a melhor maneira de ter, né, uma gestora consistente ao longo do tempo. Tá? E, obviamente, ter resultado consistente e diferenciado ao longo do tempo. Tá?
Ô Paulo, a carteira do Total Return, ela replica o institucional ou ela está diferente? Não, o Total Return ele é um multimercado com foco em ações, né? O DALI institucional ele é um fundo long only tradicional. Na realidade, o institucional ele compra as mesmas ações de Brasil que o Total Return compra, né? Então, a gente tem um único comitê de investimentos aqui, Patrícia, tá? Então, dele derivam todas as posições e exposições das nossas 3 estratégias, né? O mais conhecido, obviamente, o Total Return, o Dália Institucional FICFIA, que é o nosso long only, e o Dália Global Allocation, que é um fundo que hoje, por enquanto, só tem dinheiro dos sócios, tá? Eu já vou explicar um pouquinho como ele funciona. Então, o Total Return, ele tem aquele intervalo de exposição de 20 a 80, ele vai ter uma carteira de ações de Brasil e vai ter também, eventualmente, a ação da Canacol, da Copperline, Mercado Livre, Banco Santander Chile. Tá com elétrica ainda lá dentro? Desculpa? Tá com elétrica ainda como defensivo lá dentro? Ou na parte mais defensiva vocês tiraram as elétricas? Não. Ou mantiveram? Não, a gente mantém, né? Num posicionamento um pouco menor, né? Ano passado a gente era o principal setor, hoje não é mais o principal setor, mas ele ainda é representativo, tá? A gente tem aí umas 8 elétricas na carteira, tá? Eneva, CPFL, Itaê, Itaê. Essas estão na carteira há 1 ano e meio, tá? Então a gente muda muito pouco as ações da carteira, né? E aí junto com ações de Brasil, América Latina, aí você tem os hedges, né? Para proteger, para a gente poder entregar ouro e dólar. De 10%. Aí ouro, dólar, índice de bolsa americana, Treasury, bolsa europeia, índice de banco europeu vendido, bolsa da Austrália vendido, petróleo vendido. Então, em cada momento a gente busca DI futuro tomado, né? Então, em cada momento a gente busca que instrumento faz melhor proteção naquele momento, tá? O ações, né, o DALI institucional, ele é long only, ações, ele vai ter as ações de mesmos setores que o Total Return tem. Numa alocação maior, obviamente, relativamente, porque ele é 95%, 97% alocado o tempo todo. Tá? Ele não tem hedge, não tem NTNB, não tem ouro, não tem dólar. Tá? E aí, na outra ponta do espectro, você tem o Dália Global Allocation. Esse fundo é interessante porque ele vem para somar, ele vem para complementar a nossa, que eu digo dos sócios, carteira de investimento. Tá? Então, a gente tem, nesse lado aqui, o DALI institucional, um fundo long only, que eu vou aproveitar a bolsa no longo prazo com um nível de risco maior. No meio, o Total Return, um multimercado com foco em ações que ele se protege e faz a diversificação com a América Latina. Tá? Então, em momentos ruins, eu seguro bem, né? Eu não sofro tanto, e eu busco aproveitar a alta quando ela ocorre, tendo aí esse nível de risco de 20%, perdão, de 10%. Ele tem 80% do risco dele em ações de Brasil, América Latina e NTNB, e 20% nesses ativos macro globais que eu comentei, ouro, dólar, petróleo, índice de bolsa americana, Treasury, Europa, Austrália e tais. O Global Allocation é desse outro lado aqui do espectro, é o nosso fundo para exposição em ativos no exterior, né? Então, ele vai ter a mesma composição do Total Return com o risco invertido. Então, ele vai ter 80% do risco dele nos ativos macro globais e 20% nos ativos Brasil, América Latina e NTNB. Então, a parte de Brasil nele faz o hedge, né? E no Total Return, a parte de hedge são os macro globais. Tá? Esse fundo está dando, desde o começo, 10%. Tá? Então, ele está subindo esse ano 8,5%, quase 9%, com essa crise toda maluca acontecendo. Ele está indo muito bem. Tá? Então, ele compõe bem, né, a nossa carteira, né? Porque, Patrícia, duas coisas interessantes por que a gente abriu o Global Allocation. Tá? No passado, até por conta da nossa política de juros altos, né, para poder bancar 30% a 40% do crédito no Brasil dado a juro subsidiado, né, do BNDES, a gente teve o maior juro do mundo e, por consequência, uma moeda artificialmente sobrevalorizada, né? E aí, obviamente, com todo o tema político que envolvia o Brasil, os muito ricos mandavam dinheiro para fora como defesa, né? Então, o cara mandava 5, 10, 15 milhões de dólares
comprava um apartamento, tinha lá uma casa, deixava um dinheiro. Se o cara via, se aqui se transformar numa Venezuela, se confiscarem minha poupança, se der qualquer craca violenta aqui, beleza, eu fecho a fábrica, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, moro lá e está acabado. Agora, a gente está vendo um movimento, uma oportunidade contrária. Com o juro baixo aqui no Brasil e a nossa moeda desvalorizada, o brasileiro tem uma oportunidade agora de investir em ativo no exterior como ataque, como diversificação da sua carteira, e não mais como defesa. Tá? Quase ninguém no Brasil tem ativo no exterior, tem exposição a dólar. Em compensação, todos nós temos exposição às nossas despesas em dólar, correto? Carro, gasolina, comida, roupa, iPhone, computador. Está rodeando a gente de todos os lados e a gente não se dá conta disso. É por isso que, como a gente não tem ativo em dólar, quando a gente vai para os Estados Unidos e o dólar está 4,5, está 5, a gente acha que está caro. Lógico, a gente não tem nenhum ativo em dólar, tem que comprar do zero. Então, a gente entendeu que era o momento. Para esse tema do Brasil vai ter juros baixos por muito tempo. A nossa moeda será sempre desvalorizada em relação ao dólar. O dólar é a moeda forte no mundo hoje e será ainda por muito tempo. Tá? É o nosso conceito da Pax Americana. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. É uma conversa muito interessante, por vários temas que a gente acredita, demográficos, geopolíticos, tecnológicos, de defesa, a geografia dos Estados Unidos. Ou seja, tem aí uma série de coisas que a gente tem estudado já há vários meses, tá? Que nos levam a crer que o dólar será a moeda forte no mundo por bastante tempo. Não tem ninguém para substituir, O fato não tem o segundo lugar, não está muito longe, Então as pessoas têm medo. A era dólar acabou, quer dizer, o mundo vai virar China agora, acabou a supremacia ali dos Estados Unidos, mas o fato é que ainda é um banco central muito forte, uma economia muito forte, uma moeda muito forte, não tem substituto ainda, visivelmente, E o que é interessante, Patrícia, é duas coisas. Uma, alguém daí, quem quer ir morar na China? Quem quer ir morar nos Estados Unidos? Duvido que alguém queira ir morar na China. Não sei se alguém levantou o braço aí, tá? Não dá para ver. É o Denis, mas ele está escondido. E outra coisa, Patrícia, uma coisa mais relevante ainda do que isso, tá? Demografia. Na virada desse ano para o ano que vem, a população chinesa ela passa a envelhecer e a encolher. Nos últimos 50 anos, eles tinham aquela política de controle de natalidade. Só podiam ter um filho. E mais, a grande parte das famílias davam prioridade ao menino. Por duas razões até culturais. O menino é o que trabalha, É a mão de obra, na família, e ele cuida dos pais na velhice. Se você tem uma filha na China, ela casa, ela vai cuidar dos pais do marido, não de vocês. Então, muitas meninas eram doadas para adoção ou mortas. Eu morei na Espanha 15 anos atrás, pelo Santander, na época que o Bento trabalhou lá também. Só como um detalhe, o dono do apartamento onde eu morei, ele tinha duas filhas espanholas e ele adotou uma chinesa. Ele foi visitar a China com a mulher, ficou tão atordoado com aquela situação que ele adotou uma chinesa, uma menina chinesa, e levou para a Espanha. Então, assim, é louco isso. E como a China não atrai imigrantes, porque ninguém quer morar na China, vai ser muito complicado com uma população envelhecendo, uma população economicamente ativa também diminuindo, e você não compensa isso com imigração qualificada, da China manter nível de crescimento elevado ou consistente nos próximos anos, tá? Então, quem achava que a China estava se aproximando dos Estados Unidos, isso aqui vai fazer assim agora de novo. Os Estados Unidos atrai o melhor imigrante, o cara quer estudar, quer ir trabalhar lá. O cara não quer ir lá para ficar de bobeira. Você não atrai o imigrante pobre que vai ficar na rua. A Europa está com esse problema, ela está atraindo o muçulmano pobre que está fugindo das guerras lá no Oriente Médio. Esse cara vai e tem 4, 5 filhos, o europeu tem 1 ou menos. Portugal com o menor salário mínimo da Europa,
a Europa já está nesse processo há um tempo, né? Então a Europa já foi. A Europa já foi, tá? O próximo, a gente vai começar a falar daqui a pouco do fim do euro, tá? Esperem, já já vai acontecer. Tá? O primeiro a sair vai ser a Itália, vocês vão ver. Mas o taxpayer, né? O trabalhador não vai ganhar a Europa nas costas já já, e esse troço Paulo, vai abrir. eu queria, se você pudesse falar um pouco sobre o horizonte de dinheiro que o investidor que pensa no Dália tem que ter na cabeça, eu acho que poderia ser interessante também. Legal. Como todo investimento de risco, Sérgio, a gente tem que sempre olhar a longo prazo, né? Por mais que o risco, né, esperado, o total return seja mais moderado, né, por volta de 10% ao ano, não dá para fazer muitas previsões, né? Imagine se o cara investiu em outubro e queria comprar um carro em março desse ano. Olha só o que aconteceu no meio do caminho do cara, né? Eu acho que de outubro a março a gente está até bem pouquinho positivo, tá? Ou um pouquinho negativo, mas podia não estar, né? Então é difícil você ter algum plano curto prazo para investimento, né? 6 meses, um ano, é muito difícil, né? Obviamente todos temos que ter algum planejamento. Ah, não, é para pagar a faculdade dos filhos, para pagar a minha faculdade, para pagar, sei lá, para comprar um apartamento, para fazer um projeto, empreender, não sei, mas esse horizonte tem que ser 2, 3, 4, 5 anos. Né? E não é só para o Dada Total Return, qualquer nível de fundo que tenha aí um nível de risco acima de, sei lá, de 5, 6, 7% ao ano de volatilidade, tá? Isso é importante, aí por isso que vocês têm que ajudar essas pessoas a entender exatamente essas necessidades, quais são esses planos, quanto que vai precisar para tornar esses planos realidade, qual a necessidade de caixa que o cara tem, qual o fluxo, né? Então, tudo isso vocês são as pessoas indicadas a sentar com os clientes para desenhar, né? Obviamente vai ter gente com um perfil de risco mais agressivo, outros mais moderados, mas o que a gente acha, Sérgio, é que nesse novo normal de Brasil que a gente vai viver por vários anos, tá? Não tem como deixar de ter investimentos em bolsa, sejam eles via ação, ou fundo de ações, ou da área total return. Tá? Então, é muito importante que todos tenhamos ao menos uma parte pequena, que seja 5%, em bolsa. Tá? Para a gente, bolsa vai ser o melhor ativo líquido dos próximos anos nesse cenário de Brasil e de mundo que a gente está enxergando para frente. Tá? O maior risco é não tomar risco, né? Ah, com certeza, né? Agora o juro está indo para 3. Poxa, qualquer ativo indexado ao CDI é gestão de caixa, né? Então eu tenho fundo DI, óbvio, mas é para pagar a escola dos filhos, cartão de crédito, comida, gasolina, prestação da casa, ou seja, não é como investimento, né? Então tem que separar. Ah, não pode investir em CDI? Lógico, quer dizer, pode deixar dinheiro no CDI? Lógico que pode, né? Mas é o teu caixa, né? No mundo inteiro se trata investimento investimento não, né? Alocação na LIBOR como caixa, não como investimento. Né? O pessoal trata como conta corrente praticamente, tá? Então a gente tem que parar. Obviamente isso é um processo, né? A gente está muito enraizado na gente, né? Também com o CDI acima de 1% ao ano por 30 anos. Por isso que a gente tem aí 15 tri de reais em renda fixa, né? E essa placa tectônica está se movendo aos poucos para ativo de risco, né? Porque com CDI a 1% ao ano você não precisa fazer mais nada. Não vai comprar bolsa? Não compra, põe no CDI, né? Agora, com juro a 3, 4, poxa, é difícil deixar no CDI, né? É difícil. Então, as pessoas têm que se conscientizar, têm que ter calma, têm que ter paciência, obviamente, mas é um processo sem volta, né? Para a gente é um processo sem volta, vai ser difícil, vai demorar para a gente atingir um patamar parecido com os Estados Unidos, né? Que atuam com juros baixos por décadas. Você tem uma sociedade amplamente acostumada a investir em ativos de risco, bolsa, mesmo tendo esses problemas, né, que o pessoal do Fidelity teve, mas investe muito em bolsa, né? As famílias têm aí 60%, 70% das suas economias em renda variável, mas a gente tem muito pouco. O Brasil tem o quê? 10%, 12%, né? Então tem muito espaço ainda para a gente aumentar a nossa poupança na classe de renda variável, tá?
E se a gente olhar para o lado, né, México, Chile, os caras têm 20%, alguns aqui do lado, nossos vizinhos chegam a ter 30% em bolsa e o brasileiro, é fato, nossos juros caíram aí de 5 anos para cá, né, nesse declínio, mas ainda assim nós estamos muito longe deles. Isso. E o passo seguinte, que vai vir logo em seguida, Patrícia, em ativo no exterior. Tá? Então, a gente vai ver esse movimento também de migração de uma parte da poupança, né, para também ativo no exterior. Tá? Então, na nossa cabeça, aí, a gente acha que o Global Allocation vai ser uma ótima oportunidade também para o pessoal analisar. E ele, melhor de tudo, ele é um fundo mais barato. Tá? Ele não é 2,20. Né? Ele é um fundo que cobra 1,5% de taxa de administração e 15% só de performance. Tá? Então, para o cotista, isso é fantástico. E quem está abrindo mão dessa parte da taxa é a gente, tá? Então, vai ser interessante aí quando eventualmente a gente começar a distribuir o produto, porque a gente entende que vocês vão precisar, obviamente, de um incentivo que gasta mais tempo mesmo para explicar. É, de novo, um produto diferente, assim como foi o Total Return. O Total Return não tinha referência no Brasil, né? O Global Allocation também não tem nenhum fundo parecido com o Global Allocation no Brasil. Então, e mesmo raciocínio dos daqui, você entra em índice, olhando o alfa mesmo, lá fora também, você entra em índice. Sim, lá fora a gente pode entrar em índice, a gente não tem ação lá fora. Tá? A expertise do time aqui no Brasil a gente entra em ação. Isso, alfa. Aí lá... Tá? Porque ele não é o total return lá de fora. Tá? Então ele não vai ter só renda variável lá fora, ele vai ter treasury, vai ter commodities, vai ter eventualmente o que a gente achar interessante dentro do nosso universo de conhecimento. Tá? Então, quem somos nós para achar que sabemos mais de Amazon do que os analistas americanos, os gestores americanos que olham isso há 20 anos? Como é que eu vou gerar alfa em cima deles? Pô, é pouco provável, né? Eu acho que eu vou bater o S&P. Pô, ninguém bate o S&P, porque eu do Brasil acho que vou bater sem nunca ter estudado direito, né? Então, a gente acha que bolsa americana é legal, eu compro S&P ou compro Nasdaq. Tá? Se renda fixa americana é legal, eu compro Treasury. Tá? Na Europa é a mesma coisa. Então, é muito por aí. Tá? Então, a ideia é tentar buscar esses ativos macros, eventualmente algum ETF, algum índice setorial. Tá? Pô, quem sabe eu posso também investir num índice de tecnologia. Pode ser, tá? Mas nunca ação A, B ou C. Tá? É muito difícil fazer isso de lá, ainda mais daqui. Tá? A gente não tem escritório em Washington, não tem escritório em Londres, nada disso. Tem gente que acha que faz bem, a gente não consegue fazer, então vamos ter sempre essa atitude mais macro mesmo para direcionar as nossas decisões, tá? Paulo, é Marcos, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Joia. Qual que é a visão de vocês com relação ao preço das commodities daqui para frente? E se tem algum case de commodity que vocês, nesse momento, aumentaram nos portfólios? Commodity celulose, algo desse tipo. Tá. Commodities é um tema bastante complicado, tá? Então, não só pela crise, mas principalmente aqui para o Brasil, pela China. Tá? Então, a gente só teria algum boom de commodities, né, se a China estiver muito bem. Tá, Marcos? A gente não vê isso no longo prazo como uma tendência positiva. Tá? Então, hoje a gente tem, de empresa de commodities, a gente só tem praticamente a Vale hoje. Tá? Por isso que a gente comentou até agora há pouco do tema de demografia. A gente não vê a China tendo crescimento sustentável relevante, olhando para frente, de novo, médio e longo prazo. Você tem uma ideia, mesmo assim, o petróleo está com o preço no chão, tá? Então, mesmo a gente adorando o Petrobras como fundamento, é difícil montar uma posição relevante em Petrobras, tá? Então, temos que acompanhar muito de perto como será essa recuperação da China. É muito difícil acreditar em dados estatísticos da China, né? Então, a gente vê aí até pelo evento do coronavírus, né? Eles demoraram muito para anunciar para o mundo o que estava acontecendo e depois, obviamente, seguraram, na nossa opinião, pelo menos, dados em relação a casos registrados e casos fatais naquele país. Então, é difícil saber exatamente a real extensão do impacto que teve lá na China. Tá? Então, é difícil.
tá? Então, o que a gente tem olhado hoje mais é, obviamente, os Estados Unidos. A economia americana é o pulmão da economia mundial, tá? A gente acha que ela vai sair primeiro. É o país que imprime a moeda que todo mundo quer. A gente não acha que por conta dessa alta impressão de dinheiro, nessa alta liquidez que os Estados Unidos está jogando na economia, vai ter inflação lá, tá? Então, a gente, dentro dos produtos, dos instrumentos que a gente acha que conhece, a gente acaba fazendo uma aposta nos Estados Unidos em cima desse call, tá? Então, a gente não vê hoje oportunidade na Europa, não vê a gente nunca ia investir na China, mas a gente não vê a China favorecendo algum setor nesse curto prazo aqui no Brasil, que seria principalmente o de commodities, tá? Então, a gente não tem um call muito positivo, muito relevante para commodity agora, tá? Pelo contrário. Tá bom. Eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria até aproveitar e falar para os participantes, se eles tiverem dúvida, para mandar aqui no chat para a gente, ou eventualmente mandar para o assessor, só para a gente poder endereçar aí eventuais dúvidas, tá? Mas a minha questão, Paulo, é o seguinte, também tem fundo de previdência, né, que vocês têm na plataforma da XP, com a XP Seguros. Eu queria ter um pouquinho de capacity, como que você, para cada um dos fundos, o limite, né, a capacidade em termos de volume. Os fundos costumam ficar, né, fechados por período, depois reabrem, mas como que é essa visão em termos de capacity dos fundos, por favor? Tá. O nosso fundo de previdência, o Dália 70, ele está fechado hoje, tá, Bento? Não temos previsão de abertura dele. A gente está em conversa com a XP já avançada, tipo, já está estruturando o produto, o regulamento já está prometido para a SUSEP, de um fundo de previdência 100% ações. Tá? Então, aí para o próximo mês, provavelmente, teremos o Dália 100, tá, Advisory. Hoje eu tenho o Dália 70 Advisory. Esse provavelmente não abriremos, tá, tão cedo, mas virá aí o Dália 100. Tá? O Total Return, você tem toda a razão, ele tem um capacity estimado que a gente trabalha com ele, né? A nossa ideia, de novo, é ter fundos com desempenho diferenciado e não tamanho diferenciado. A gente não quer ser uma casa gigante nessas estratégias. O Global Allocation é outro tema, porque o Global Allocation, como investe 80% do risco em ativos com liquidez infinita, ele vai poder ter, sim, um tamanho maior, tá? Mas não o Total Return. Tá? Então, hoje o Total Return está com uns 3.300, mais ou menos, de reais. A gente acha que dá para ir com uma certa tranquilidade para 4,5 bi, 5 bilhões de reais. Tá? Então, a gente acha que ele vai ficar aberto ainda por alguns meses. Tá? Obviamente, quando você tem uma crise como essa, muita gente, eventualmente, a gente teve muito pouco resgate, né? Mas quem está fica mais ressabiado, e aí, obviamente, também não tem muito dinheiro de sobra para botar mais, então a gente acha que vai demorar para a gente atingir esse tamanho esperado. Tá? Então, essa é a nossa ideia. E o fundo de ações, a gente acha que ele vai ter entre 1,5 bi e 2 também. Não é para ser um fundo muito grande. Ele tem hoje um pouco menos de 300 milhões de reais, tá? O fundo de ações. Ô Paulo, qual que é a visão de vocês com relação ao impacto que as companhias elétricas vão ter com essa crise? Eu sei que vocês têm no portfólio algumas elétricas e gostam. E qual que é a visão de vocês aí com relação ao impacto? Bom, terão impacto, sim. Né? A gente tem vários casos que a gente analisa. Né? Tem o caso que é só micro, né? Por exemplo, como Eneva, CPFL. Você tem o caso que demanda de privatização, CEMIG, Light, Sabesp. Né? Aí Sabesp é mais utility, né? Não só elétrica. Então, a gente tem que avaliar essas situações, mas, obviamente, as empresas que têm maior, as distribuidoras, né, que têm maior no seu mix clientes industriais, são efetivamente as que vão sofrer mais. Né? O tema de residencial, pelo contrário, está indo bem. Né? Está muita gente em casa, fica o dia inteiro com luz acesa, tal, tem esse tema, mas a gente tem visto vários conversas, comentários e discussões. A gente acompanha isso muito de perto, de governo ajudar as empresas no curto prazo. Tá? Obviamente, quem vai pagar por isso somos nós, consumidores. Né? Então, o governo adianta
alguma parte de ajuda para as empresas nesse curto prazo e, a partir daí, nós, consumidores, vamos pagando uma taxa superior nos próximos meses e anos para recompor, né, essa ajuda que o governo deu. Tá? Então, algumas empresas vão ter, sim, vão sofrer um pouco, e algumas vão ter também uma ajuda do governo para passar por esse processo, esse período mais tenso. Tá? Mas, de novo, a gente não vê nenhuma empresa elétrica do setor elétrico que poderia quebrar. Obviamente, as estatais não quebram, mas as privadas também são muito bem capitalizadas, não têm dívida em dólar. Tá? Várias delas têm contratos fixos, as transmissoras principalmente. Né? Então, é difícil ver algum problema mais relevante nas empresas desse setor. Tá? A gente continua investido em várias delas, tá? Inclusive algumas, quando tem oportunidade, a gente aumenta um pouco a posição. Então, a gente gosta, tem um dividendo alto, né? Tem uma taxa de retorno bastante interessante, ainda mais considerando esse juro muito baixo aqui no Brasil. Então, a gente acha ainda o setor bastante atrativo. Tá? Tem alguma posição que vocês aumentaram ou incluíram no portfólio agora em função desse problema? Incluímos não, mas a gente aumentou um pouquinho em Eneva, em Taesa e em... qual foi a outra até que a gente aumentou? A CPFL. CPFL. Tá, mas o aumentar é assim, 0,25%, 0,5%. Tá? Não é ir de 2 para 4, nem para 5, nem para 6. Tá Tá? bom. Então, tudo meio que jogando assim aos pouquinhos, aumenta um pouco num dia, vê o que acontece, aumenta de novo. Tá? Então, é dessa forma que a gente tem aumentado as posições. Tá? Tem um cliente perguntando aqui Boa. se os fundos vão ficar abertos na XP ou vão fechar logo. Não, vão ficar abertos. Tá? Tirando, com exceção do do Dália 70, que é o Previdência, que está fechado. Né? O Total Return está aberto, o Advisory, né, na XP, e o Dália Institucional Advisory também, o nosso FIA, Long Only, também está aberto. Tá? Achamos pouco provável. Bom, o FIA com certeza não, e o Total Return ainda vai ficar alguns meses abertos, provavelmente. Legal. Pessoal, eu queria de novo incentivar, não sei se os participantes têm mais dúvidas para mandar para a gente aqui. Acho que aqui no chat ainda não. Mais alguma questão, pessoal, para a gente levantar? Aproveitar aqui a disponibilidade do Paulo. Então, vou aproveitar. Peraí. O Paulo, setor financeiro não é um gosto daí da casa, né? É muito de oportunidade, né? Acho que o final do ano passado a gente passou a grande parte dele subalocado no setor de bancos, tá? Volta e meia tinha um pouquinho, tal, mas nada representativo. Isso também se refletiu no Dália institucional, tá? Hoje a gente tem alguma outra posição também pequena, tá? Não tem muita coisa, tem Itaú, se eu não me engano, Banco do Brasil, tá? Então em posição pequena, né? É difícil você não ter banco, ter uma empresa que paga um alto dividendo, né? Mesmo sabendo que pode ter aí um tema de disrupção, né? De fintech atrapalhando esse tipo de coisa, né? Mas agora o Banco Central deu uma cortada, né? Falou que os bancos só podiam pagar o dividendo mínimo, né? Então isso obviamente tem um efeito, mas a gente acha que esses dois principalmente caíram em níveis além do razoável, né? Então por isso que a gente tem um pouquinho desses dois bancos, estão mantendo e obviamente vamos analisando, tá? A gente não costuma, de novo, comprar e vender rápido, tem um tema bastante interessante de fundamento neles que a gente gosta, então, mas você tem razão, não é um setor dos mais preferidos nesse cenário que a gente está vivendo agora, tá? Bom, pessoal, eu acho que a gente completou aqui a nossa hora do webinar
aqui no Zoom. A gente pediu mais uns 15 minutos, então a gente está dentro aqui do prazo. Eu não sei se tem mais alguma questão para a gente tentar. Tem uma pergunta aqui, Fernando, de um cliente. Boa. Está perguntando qual que é a visão de vocês para a Bolsa em pontos nesse ano. É difícil a gente falar de pontos, né, Marcos? As nossas, como se diz, as nossas projeções são sempre de tendência, né? Como eu falei, juros baixos por muito tempo, dólar com tendência de alta, economia brasileira crescendo de 1 a 2% por ano, inflação controlada, né? Hoje, olhando aí a gente tem muita incerteza ainda, principalmente relacionado ao tamanho da recessão que a gente vai entrar, né? A gente e o resto do mundo, obviamente, tá? A gente acha que um bom cenário, tá, é que a gente chegue no final do ano perto dos 90 mil pontos, tá? É um bom cenário. Tá? As coisas têm que ir bem, essa transição para quarentena vertical tem que ser bem feita, tá? Tudo isso tem que ser levado em conta. De novo, isso é o que a gente tem hoje, as coisas estão mudando muito rápido, tá? Mas a gente buscar os 100 mil, 100 e poucos mil pontos, eu acho que vai ficar para o ano que vem, de novo, as coisas indo bem. Tá? A crise não está resolvida, tá? A gente teve simplesmente um fluxo de informações menos piores, tá? Eu acho que uma informação boa, né, que você pode classificar como boa, seria a descoberta de uma vacina relevante, tá? Isso sim é uma opinião, é uma notícia positiva, uma notícia boa. Então a gente acha que não está perto dessa notícia, né? Uma notícia, vacina a gente sabe que demora entre 12 a 18 meses, então é lá para o primeiro tri ou segundo tri do ano que vem, tá? Então temos que trabalhar nesse meio tempo com notícias menos piores, né? E notícias menos piores não trazem a resolução do problema, né? Elas trazem uma amenização do cenário, tá? Então a gente eventualmente vai ter uma evoluçãozinha em cima de notícias menos piores ao longo do tempo, podendo chegar aí aos 90 mil pontos, 90 e poucos mil pontos no final do ano, tá? Então isso é o que a gente vai estar olhando, né? Torcendo, né, praticamente todos os dias para que a gente tenha essa notícia boa o quanto antes, tá? Não pelos investimentos, tá? Mas muito mais para a gente, né? Para que ninguém mais possa sofrer nem morrer com essa doença aí, que até ter vacina, infelizmente, essas coisas vão continuar acontecendo. Você acha que para um horizonte de longo prazo, investidor com horizonte de mais longo prazo, que não precisa da liquidez, você acha que é uma boa entrada nesse momento, uma oportunidade? Com certeza, tá? A gente acha que 80 mil pontos é bom, 90 mil pontos é bom, 100 mil pontos é bom para o cara que está olhando longo prazo. A gente não mudou, não alterou o nosso cenário de médio e longo prazo. A gente não espera que haja uma eleição de presidente negativo nos Estados Unidos nesse ano. Mesmo assim, né, os Estados Unidos e as suas instituições são muito fortes, né? É difícil, mesmo que um Bernie Sanders fosse eleito, causar muito estrago lá. Tá? Os Estados Unidos é a potência hegemônica e continuará sendo e continuará liderando a economia do mundo. Então, enquanto os juros estiverem baixos e a inflação controlada nos Estados Unidos, é um cenário morno, né, lá fora. Obviamente, não seria bom também que a China entrasse em recessão. Obviamente, isso não é bom para todo mundo e também não é bom para o Brasil. Mas a gente acha que os fundamentos no Brasil, estando tudo no morninho lá fora, vão levar a gente para um outro nível de desenvolvimento nos próximos anos, tá? É importante também comentar que essa transição, né, de país emergente para rumo ao desenvolvimento não se dá em um mandato presidencial nem em dois, tá? Né? Os problemas do Brasil não serão resolvidos até 2022 ou até 2026. É um processo que passa por uma série de medidas, né? Uma série de reformas estruturantes que a gente ainda vai ter que passar, mas que a primeira parte já foi feita, que foi as condições para que tenhamos juros baixos por muito tempo. Tá? Então, isso é um ganho absurdo, tá? É um ganho extremamente relevante, só que não é o único. Né? A gente precisa ainda trabalhar em algumas outras frentes, mas que não seriam possíveis se você não tivesse o juro baixo. Tá? Então, a gente, de novo, nós continuamos positivos com o médio e longo prazo para o Brasil, e se algum investidor tem esse horizonte aí
que nem você comentou, de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Pode ser hoje, amanhã, semana passada, pode entrar calmamente. A gente só sugere, acho que vocês também sugerem isso, que entre em fases, né, em dias diferentes. Né? É sempre bom quando entra em dias em mercados de risco que faça a sua diversificação também nos dias de entrada, que ajuda bastante também. Paulo, Heraldo falando, tudo bom? Tudo bom, Heraldo? Só uma pergunta aqui de um cliente. Dado esse cenário de recessão que você comentou, só para relembrar, como que está a alocação agora do fundo em termos de percentual em ações, percentual em inflação, percentual em moeda? Só comentar um pouco a respeito desse cenário de recessão, como vocês estão alocados hoje? Tá, falando em exposição a risco, tá, Heraldo? Não em percentual de posição, tá? Porque, lembrando, o nosso fundo ele é multimercado com tributação de renda variável. Tá? Então, eu tenho que estar comprado em ações no mínimo 67% o tempo todo. Não necessariamente eu estou exposto, né, a ações, estando comprado em 67% em ações. Tá? Então, a gente está por volta de, ajustado a beta, né, ajustado a bolsa, a gente está com uma posição de 60% comprado em ações, tá? 3, 4% em NTNB, e a gente traz essa posição um pouco para baixo com nossa posição de dólar e de ouro. Tá? Então, isso nos dá uma exposição líquida por volta de 60%. Tá? Então, um pouco acima do neutro, considerando que o neutro é 50%. Tá? Perfeito, Paulo. Vou aproveitar e fazer a última aqui de mais lá fora, Paula. Eu sei que a gente ainda tem a nossa bolsa ainda mais barata, a gente tem grandes oportunidades aqui, mas é uma questão de diversificação de carteira aqui. A gente sempre, para perfis mais moderados, agressivos, a gente coloca um pouco internacional, variando aí de 5% a 12%, até um pouco mais agora, em ETF, até em índice mesmo, e alguns outros produtos, né, alguns fundos ali. E aí a gente vê agora essa crise agora com esse, assim, como você está vendo isso, se vai fortalecer ou não o Trump e o impacto, a gente sabe, eu também acredito que a primeira economia a levantar, a que tem mais poder para se levantar mais rapidamente é a americana, não tem ninguém para substituir ela, também acredito nisso tudo, concordo contigo, mas o fato é que a gente ainda tem um reflexo grande lá e tem as eleições. Então, assim, esse movimento anti-cadeia de valor, anti-globalização, o quanto isso vai fortalecer e ser decisivo agora nas eleições lá fora e o impacto disso. Uhum. Eu só não concordo... Até para o teu novo fundo, né? Não. De novo, assim como o Total Return, que as nossas posições, né, a nossa visão é sempre médio e longo prazo, se a gente tem essa visão, o dólar forte no mundo, obviamente o dólar não vai subir todos os dias frente às outras moedas. Né? É importante ter essa distinção que não é o real que está se desvalorizando frente ao dólar. É o dólar que está se valorizando frente a todas as moedas emergentes e as desenvolvidas. Tá? Então, o real não é o dono do mundo, é o dólar. Né? A gente anda em relação a ele e não contra. Né? Então, nessa situação, obviamente vai ter algum momento que o dólar vai se desvalorizar frente às moedas. Tá? Mas é que nem a bolsa cai algum dia. A gente acha que a bolsa é para cima, mas ela cai. Né? Então, nesse sentido, o Global Allocation não importa, pouco muda. Mesmo que eventualmente o Bernie Sanders fosse eleito, tá? Que teria, obviamente, você poderia ter algum estresse de curto prazo nisso, não muda a nossa tese de dólar forte no mundo. Tá? A gente acha que a Bolsa Americana talvez esteja mais barata que a brasileira, tá? Exatamente por conta dos juros de longo prazo. Né? Então, você tem um tema aí mais matemático, né? Como o nosso juros de longo prazo é muito maior do que o americano, isso também é levado em consideração para saber se a Bolsa Americana é mais barata do que a brasileira. Então, a gente tem também uma posição em índice de Bolsa Americana no fundo. Tá? Então, exatamente por isso. Né? Então, a gente não é porque temos especialização em ações de empresas no Brasil e na América Latina que a gente não possa tomar um pouco de exposição em ações nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, no índice. Tá? Então, o IPVB11? Não, a gente compra lá fora direto, né? A gente compra futuro de S&P e futuro de Nasdaq. Tá? Então, a gente concorda com você que as pessoas deveriam ter alguma exposição a esses índices, sim. Tá? É bastante interessante essa visão.
Pessoal, acho que atingindo já nosso horário. Eu queria aproveitar aqui, então, para agradecer todo mundo que está participando, todos os convidados que estão participando aqui com a gente. O Paulo, obrigado, foi excelente a conversa, Paulo. Já fica o convite aqui para uma próxima. A gente vai, né, daqui a algumas semanas e meses, então, a gente fazer uma nova conversa e atualizando de todos esses temas que a gente conversou hoje. Então, é isso. Obrigado para todo mundo. Até uma próxima. Boa, Bento, obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram, obrigado pelas perguntas, sempre bom, tá? E com certeza, né, passando isso, a gente vai estar de novo, ou antes, né, conversando por aqui, bem eficiente, né, ajuda bastante. Então, Bento, estamos à disposição.